Olá, essa vai ser a nossa primeira aula de LaTeX e vamos a ela. Certo. Espero que estejam todos bem e nosso tempo está curto, mas nós aprenderemos muito e espero que vocês gostem do material e vamos lá, né? Bom, aqui a gente começa com as nossas motivações dessa aula. A aula inicial ela não é tão focalizada em sair escrevendo ou entendendo o material, é mais para te dar uma base sólida dele. E aqui a gente já vê algo que a gente não quer que aconteça na nossa apresentação, né? Você muda um slide e já aparece vários itens. Isso é um comportamento que você pode fazer ele ficar mais liso. Então você poderia querer fazer com que o primeiro item aparecesse, depois um terceiro item, não um segundo, quarto, quinto, porque não necessariamente os itens estão em hierarquia de importância, né? Ou não linearmente, e só por fim o segundo. Isso é possível por causa da flexibilidade que o LaTeX lhe traz, né? Ou você poderia também querer que fossem desenhozinhos. Tá? A programação unificada é o nosso objetivo, utilizando LaTeX. Open source é o nosso Copas, as estruturas utilizáveis são os nossos espadilhas. Por final temos o fácil compartilhamento, né? Vocês conseguem acessar, por exemplo, os templates que eu enviei para vocês, foi bem simples. Vocês rodam na casa de vocês, não precisam ter um sistema operacional específico, não necessariamente vocês estão utilizando Linux como eu. Então isso constitui fácil compartilhamento, né? E por fim, nosso Zap, a flexibilidade computacional. Todas essas coisas, open source, estruturas ser utilizáveis, que é o paradigma do bottom-up, linguagens funcionais, e o fácil compartilhamento decai na flexibilidade computacional. Isso constitui, isso está tudo dentro do o nosso sistema, nossa programação de LaTeX ser uma programação unificada. E aqui está mais alguma coisa que você poderia fazer. Se você quiser ir quão longe você queira, você pode mudar as cores, o tamanho, os desenhos. Isso daí chama dingbats, né? Eu vou disponibilizar os slides. Você vai achar lá o comando dingbat. É isso daí, é esse símbolo. Existem vários. Bom, o que é um ambiente unificado? O ambiente unificado, por definição, a minha definição, é um ambiente que sua memória psicológica, bem como física, pode ser reutilizada de forma intuitiva, pois a estrutura do ambiente é homogênea. O que muda são os termos ambientais. O que a gente quer dizer por isso, né? Vamos a alguns exemplos práticos, não tão abstratos. O HTML e o CSS, como o LaTeX, são linguagens e marcadores de texto. No caso, eles são utilizados para a web. Então, você tem aquela carona de um site convencional. Você espera que quando você clique em alguma coisa que está em negrito, ela vai te levar para um outro link, né? Que se você levar o mouse para cima daquilo, mudar de cor, você fala, bom, isso aqui é um link. Bom, todos esses comportamentos são intrínsecos a essas linguagens, né? Essas estruturas são semelhantes por causa da linguagem ser a mesma para escrever elas. Você pode ter algo mais complexo, como um Facebook, um Instagram, que você roda e numa mesma página vai rodando mais páginas, né? É contínuo. Isso é porque ele utiliza outras línguas além dessas duas básicas. Mas é isso. Então,
O Jupyter, o Moodle, o Daedalus são exemplos acadêmicos, né? Todas as suas matérias podem ser dadas, materiais podem ser disponibilizados lá. E uma vez que você aprende a estrutura, não importa se você está fazendo seminários, se você está fazendo Física 1, se você está estudando Física Quântica, todos podem ficar no mesmo ambiente, tem a mesma estrutura. Interfaces gráficas para se editar texto ou código, Emacs, Vim, Atom, Visual Studio, Sublime. Tem essa filosofia também de ser um ambiente unificado. Não importa que linguagem você está utilizando, você pode usar o mesmo editor de texto. E o LaTeX, por fim, que é o nosso caso, nosso coraçãozinho, é uma linguagem marcadora de texto para produção de documentos. E você pode fazer todo tipo de documento. Uma apresentação, um texto, uma tese, um pôster, né? E o que vai mudar basicamente são os pacotes que você vai utilizar, a maneira com que você vai dar os comandos, mas a estrutura sempre vai ser a mesma. Então isso facilita muito, uma vez que se torna experiente no LaTeX, você ganha uma ferramenta para fazer diversas coisas, né? Não são ambientes diferentes, não são lógicas diferentes, será tudo a mesma coisa. Então, todo conhecimento que você ganha, ele é muito bem recompensado. Vamos lá. O Open Source, nosso Copas, é aquele conceito de que você pode alterar o software que você está utilizando. Quando uma linguagem é livre, você pode acessar, por exemplo, o código-fonte dela. Você pode alterar tudo. O tamanho das letras, onde você quer a imagem, como o comando de colocar imagens na tela se comporta, e etc. Então, dentro desse mundo do LaTeX, o que ainda não foi resolvido, né? O que ainda falta fazer? Falta fazer muita coisa? Quase nada foi desenvolvido? Não, já faz mais de 60 anos que o LaTeX está aí. Quer dizer que tem muita coisa. O que falta é o que é uma mão na roda e não existe. Que no caso é muita. Eu duvido que você vá encontrar um caso assim que fala, puta, não existe nada que faça isso. E provavelmente existe alguém que já fez. E fez muito bem. Tá. E as questões já resolvidas. Criar uma língua, um compilador que recebe informações de texto, imagem, vídeo e torna-as editada do jeito que você quer. Tem todo o controle. E ela é extremamente eficiente. Isso já foi feito, né? E foi feito por esse cara, Donald Knuth. E o LaTeX é só uma das diversas coisas que o Donald fez. Ele já ganhou muitos prêmios internacionais, etc. Então tá aí, temos essa herança, podemos ficar no ombros desse gigante, né? O Leslie Lamport é outro que ele criou o LaTeX, que são um conjunto de pacotes, ele utilizava muito na faculdade, ele unificou, fez disponível open source, a isso a gente chama de LaTeX. É uma maneira muito mais fácil, como se fosse uma outra linguagem, não é mais text. É muito mais fácil, é muito mais amigável os comandos, mas não deixam de ser tão poderosos quanto se programasse em text. Modelos, templates. No nosso caso, que interessa muito é a BNT. Já existe um template muito bem feito. Foi uma tese de doutorado, um grupo inteiro fez isso, tá? Então, devemos à Universidade de Brasília, do curso de Arquitetura de Informação, Araújo, certo? Modelo de congresso, universidades, geralmente você sempre vai achar um modelo já feito também. Formatação científico-matemática, já feita. Mais de 5.000 pacotes que você pode procurar lá no CETAM, que a gente vai falar dele. É um lugar onde, vamos dizer assim, você procura qualquer documentação. É um site que tem todas as bíblias dos pacotes de LaTeX, tá? Então tem muita coisa feita. Mas vamos, né, voltar ao que interessa. Muito legal, muito bonito que a gente está falando, mas vamos para a prática. Eu quero começar a usar LaTeX. E aí, legal, muito melhor do que muitas plataformas que existem aí, softwares, mas como que a gente começa, né?
Bom, vamos começar instalando o software. Se você tem um sistema Linux ou Unix, você vai querer, e também a galera que usa Windows também vai querer ir lá no GitHub e escrever LaTeX.io e no repositório que vai aparecer MCLaTeX e vocês vão fazer o download lá do repositório. É onde terá todo o material do curso integral, tá? Até coisas a mais que eu coloquei no Classroom, que tem arquivos pessoais meus, então vão ter mais templates lá. Mas tudo que é essencial vai estar no Classroom também, fique despreocupado. Vai ter um script, tá? Então quem estiver usando Linux pode usar esse script, text install sh. Você segue esses comandos, tá? E ele vai baixar, no caso que você for Ubuntu ou Fedora, ele vai baixar no seu computador o LaTeX, tá? Ele vai baixar o Text Studio também. Você que estiver utilizando Windows, que eu acredito que a maioria das pessoas, você vai acessar o site textstudio.org e fazer o download do Text Studio na aba de downloads e o Mictex no site mictex.org/download. Lá o Mictex é realmente o LaTeX, ele instala todos os pacotes, né, e integra ao seu sistema para que você possa utilizá-lo sem ter que rodar numa nuvem igual o Overleaf faz. Tá, nós vamos querer geralmente ter uma plataforma que rode coisas que já estão no nosso computador para ser muito mais rápido, né? E você se acostumar com uma ferramenta só. O Text Studio às vezes é interessante você utilizar quando você estiver em grupo para editar em conjunto. Se vocês quiserem fazer um documento em conjunto, né? Bem legal. Beleza. Então agora entrem aí depois de baixar o Text Studio no Text Studio dentro do seu computador. Tá? Você vai ver essa tela não muito bonita, mas muito potente. E você consegue entrar ali em Files e acessar um arquivo .text, tá? E ele já vai começar a te mostrar várias informações, se ele reconhece o comando, etc. E uma das funcionalidades muito interessantes que tem no Text Studio e qualquer outro editor de texto que você for utilizar para LaTeX provavelmente vai ter isso, é muito importante ter isso, é o autocomplete, tá? Você está dando um comando, você está escrevendo alguma coisa, barra alguma coisa, que vai ser um comando, ele tenta te dar opções com aquele texto, coisas que ele reconhece, né? Então você sabe que ele reconhece aquilo, que ele está te dando como opção, e além do mais você não precisa ficar decorando, né? Eu não fico decorando todo comando por aí. Isso também não deve. Tá? Então a gente utiliza essas plataformas para nos ajudar a escrever text. Vocês podem abrir um texto qualquer, né? .text, por exemplo, os templates que eu vou deixar disponíveis no arquivo do repositório. Você entra em qualquer arquivo .text, a gente vai entrar em alguns depois e fazer isso. Você aperta F6, ele vai compilar. Se você apertar F7, ele vai te mostrar o resultado, né, da compilação. Se não der certo a compilação, ele não vai te mostrar nada, mas geralmente ele vai te mostrar alguma coisa, mesmo às vezes se tiver erro. Aqui é uma imagem do livro, a parte do livro que eu deixei disponível para vocês, né? Eu estava escrevendo em inglês no começo do semestre passado e, claro, nós estamos utilizando ele em português, mas é isso, tá? Então não estranhe. O site fundamental aqui é o Cetan, que eu citei. Aqui tem mais de 5.000 pacotes, 5.791 pacotes no começo do semestre passado. Já deve ter mais ainda agora. É muito pacote, tá? Então fique tranquilo que, sabendo a estrutura básica, não importa exatamente qual pacote você está aprendendo ou qual documentação você está lendo. Como o ambiente é integrado, o LaTeX ele é uma linguagem, uma vez que você aprende o básico, você consegue adquirir
o conhecimento que você quiser sobre o pacote que você quiser, acessando a documentação do pacote, tá? Então lá você vai aprender qualquer coisa que você quiser sobre qualquer pacote, muito mais do que eu ou qualquer outra pessoa. Você pode ir profundo, né? Não tem limites para o conhecimento dentro dessa linguagem. Então lá você pode acessar, por exemplo, ali vamos acessar o pacote Memoir. O Memoir é um pacote para se fazer livros em geral, né? Ficção, não ficção, livros de matemática. O pacote ABNT ele foi feito em cima do Memoir, tá? Então, interessante, tá aí. Digitando Memoir, dá Enter, setando nos mostra a documentação, arquivos que vêm junto com o Memoir. E você pode, por exemplo, ali, Basic User Manual, você pode acessar o manual básico e ver, na verdade, a documentação do Memoir. Ali tem tudo sobre como você, utilizando a classe Memoir, pode editar seus documentos. Tá? Tem o Overleaf, uma outra plataforma muito interessante que vocês vão utilizar bastante. Se você quiser fazer um trabalho em grupo, por exemplo, vocês enviam um documento para a nuvem. Depois que vocês fizeram algum... vocês já estão logados no site, se registraram, vocês podem acessar em grupo e editar em tempo real. Tá? Muito interessante, também é uma plataforma boa, mas não recomendo especificamente ficar rodando sobre ela para você utilizar no dia a dia, porque vai ser mais lento, né? Não vai ser um processamento que está sobre dados que estão no seu computador. Você está mandando dados para a nuvem, processando os dados na nuvem e voltando para o seu computador. É um pouquinho mais lento, né? Então, é um site também que tem um repositório muito grande de templates, tá? Aqui você acha de tudo mesmo. E qualquer momento, se quiser pegar algo já meio pronto, vá lá. Mas não é muito recomendável, tá? Faça seus próprios templates ou aprenda templates que já estão bem documentados. Aprenda a utilizar pacotes, né? É o que a gente vai focar aqui. Então, a gente vai entrar em um documento do GitHub e eu mostrarei para vocês o Tags Studio funcionando, tá bom? Façam isso que está mandando o slide. É interessante, né? Se vocês já não estão mexendo no Tags Studio. E a gente vai fazer algumas modificações. Principalmente a gente vai aprender sobre o preâmbulo hoje, tá bom? O preâmbulo é a primeira parte que aparece no nosso documento. A primeira coisa que o nosso documento vai procurar saber é sobre a classe dele, tá? É um documento de classe. Essa classe, ela puxa vários pacotes que você vai utilizar durante o seu documento, aquele tipo de documento. Eu estou, por exemplo, fazendo uma apresentação. Essa classe que estou utilizando, né, o documento que fez essa apresentação, ele é o Beamer. Ele é uma classe de apresentações. Ele é bom para você mexer imagens dentro de um espaço. Dá para você, por exemplo, também utilizar o Beamer para fazer posters, tá bom? Dá para fazer várias coisas com o Beamer. Então, aqui o ABNText, que é uma das classes que a gente vai aprender, ela vem com muitos comandos que estão todos em português e estão todos dentro da norma BNT. Então, para você não ter que ficar definindo comandos no seu preâmbulo, se você colocar o ABNText no seu texto, ele já vai vir com todos esses comandos, tá bom? Aqui você vê no preâmbulo várias opções que são de variáveis globais do seu documento, por exemplo, o tamanho das letras. Se você quer que os capítulos sempre comecem em página ímpar ou par, ou frente e verso, né? Aqui on side, ele é só de um lado, reto e verso. Se tiver um papel tipo A4, você pode colocar várias línguas, tá? É interessante você colocar, por exemplo, Brasil, ele vai dar espanhol, francês, sei lá, russo, ele vai conseguir compilar acentos
e outros caracteres que não são latinos, por exemplo, tá bom? Aqui depois da classe do documento e as opções que ficam nesse colchete especificamente, né? Ele fica tem colchetes diferentes, né? Das opções é diferente da classe. O comando sempre vai vir seguido de uma barra transversal, tá bom? Então, barra alguma coisa é um comando. As opções geralmente vêm nesses colchetes. E por fim, você tem uma chave final em que fica o nome da classe ou o argumento do comando. Os pacotes também ficam no preâmbulo. Então, se você quer mudar, por exemplo, para fontes que são bem diferentes, etc., você pode mudar aqui chamando um pacote. Você chama um pacote, ele já muda. E eles chamam, geralmente também, você pode fazer pacotes que chamam um conjunto de fontes. E dentro do documento você faz alguma especificação para utilizar uma fonte ou outra. Também é bem legal, tá? E aqui ficam pacotes. Bom, depois você tem das especificações, também ficam muitas especificações ficam aqui que são, você chama um pacote, se o pacote já não fazer alguma coisa por si só, você dá comandos para ele. Então, na classe ABNT ou em qualquer classe de documento básico, você pode mudar o tamanho de indentação, espaçamento entre linhas. Esses daqui são dois comandos bem genéricos, bem comuns a toda classe de documento. Então você vai escolher o tamanho, você vai mudar ele, né, um comando, e você configura um comando com o outro, você está chamando uma função em cima da outra. Quando você chama uma função, é igual uma composição de matemática. Você está pegando um argumento e compondo ele com outra função. Então, dentro da função de mudar tamanho, você vai chamar uma outra função que é o parâmetro de indentação, par-ident, parâmetro de indentação. Então, você está mudando o parâmetro de indentação e você está colocando para 1.3 centímetros, por exemplo, que é um comando de fazer o index, que a gente vai fazer no documento de exemplo, tá? E depois, isso aqui ainda é no preâmbulo, e aí só depois de todas as configurações genéricas, globais, que servem para todo o seu documento, é que começa o documento em si. Aí tem esse comando que é um ambiente. Você vai ter um begin e end. Todo ambiente tem um começo e um fim. E você coloca o argumento que é o próprio ambiente, tá? Que ele vai alterar, como essas variáveis aqui, o comportamento do que está ali dentro. Vamos dizer que você quer centralizar um texto. Então você cria um ambiente em que ele chama center para centralizar, begin center, end center, e tudo que tiver ali dentro, todo aquele texto vai ficar centralizado. É um exemplo. Então vamos a alguns documentos que vão estar naquele repositório, também vai estar disponível no Classroom. Eu vou mostrar os preâmbulos de apresentações, documentos que são cronogramas, entre outros, tá? E vou te mostrar que é tudo igual. A estrutura é muito semelhante, né? Ok. Separei aqui uma pasta de exemplos. Então, por exemplo, isso aqui é um cronograma que eu fiz, tá? Vamos compilar, vamos ver ele. Por exemplo, aqui nós temos um cronograma, tá? Um cronograma de julho que eu fiz para o Label, tá? Para me organizar e tudo mais. Então aqui, isso aqui foi feito com LaTeX, é esse documento aqui, tá? Então aqui nós estamos utilizando uma classe de documento que se chama standalone. Não tem nenhuma especificação para paragrafação, ele não puxa nada especial, ele é tipo só um template
e ele é muito moldável. Então, por exemplo, eu quero que ele tenha bordas um pouco maior, o que a gente chama de landscape, né? Então ele tem o formato de landscape. Isso não seria possível se eu colocasse aqui uma classe de artigo, por exemplo. Então, se você quer fazer uma imagem, você pode fazer ele chamando a classe standalone. Você vai ter que chamar mais pacotes. Então, tem vários pacotes aqui, não vamos entrar em detalhes exatamente sobre os pacotes, né? Mas aqui tem a chamada de comandos, você muda comandos, pacotes, você define cor, tudo no preâmbulo. Depois do preâmbulo, você finalmente começa um documento, que é a parte que vai estar explicado coisas como os nomes que aparecem aqui, quantidade de dias, tudo que está de fato aqui dentro desse documento que você está vendo, né, os argumentos, esses escritos, o tamanho das barras, eles vão estar todos no corpo do documento. Faz sentido? Tá, agora vamos para um outro documento, que é, por exemplo, a apresentação que a gente estava vendo. Vamos dizer aqui, a gente pode dar um view. Tá, era a nossa apresentação aqui. Tá? Então, aqui nós vemos de novo, começa com a classe do documento, a classe é Beamer, que eu havia falado, que você faz apresentações. Depois, logo em seguida, você começa a chamar pacotes, utilizar algumas configurações genéricas para todo o documento, igual ao fundo do documento, ele fica no preâmbulo, como que o tema vai ser utilizado, qual tema vai ser utilizado, estilização está dentro do pacote Beamer, a gente usou Madrid, por exemplo, a cor, tá? Isso está dentro do pacote Beamer, então são comandos que vão ser válidos para o documento inteiro, que a gente chama de variável global, e ele fica no preâmbulo. Então, esse título, esse autor, eles são utilizados, por exemplo, quando você dá o comando make title. Então, ele vai aparecer como o título da minha apresentação. O que a gente pode ver aqui, ó. Tá, então, apareceu o Pedro Gomes Branquinho, etc. Fica também, é um pouco não usual, né? Mas é um pouco diferente, porque você pode querer fazer o título não na primeira página, não na segunda. Então você define os argumentos, nesse caso do título, também no preâmbulo. Tá? Ele fica gravado e depois você coloca o título onde você quiser. Você pode ver que aqui tem umas opções, introdução ao LaTeX, por exemplo, e ele não aparece na primeira página em si, ele aparece aqui embaixo, né? Branquinho, introdução ao LaTeX, tá vendo? Aqui embaixo, com o meu mouse. Isso aqui são opções do título, do autor, da data. Beleza. Depois que a gente chamou todos esses argumentos, todos esses pacotes, a gente começa o documento. A partir daqui a gente começa a ter, de fato, a title page, é o comando onde fica o título do nosso documento na primeira página. E cada frame vai ser um slide, assim por dizer, tá? Então, aqui começa o corpo do documento. Vamos a um outro preâmbulo. No caso, agora, a gente vai ter um documento que tipo um relatório, tá? Eu fiz isso aqui foi nos seminários, matéria que eu estou fazendo agora. A gente pode ver aqui também um preâmbulo bem grande, tá? É um documento da classe artigo. Nesse caso, teve um template que a nossa professora nos deu, ele era feito em cima da classe artigo. Então, eu não poderia utilizar muitos dos comandos que tem na ABNTeX, porque eu teria que mudar a classe do documento. Isso desconfiguraria muita coisa. Então, o que eu tive que fazer é ir lá na documentação do ABNTeX e pegar os comandos e trazer para o meu preâmbulo, né? Não vai ficar dentro da classe. Eu vou ter que trazer explicitamente para o meu preâmbulo e procurar na documentação o que eu quero. Então, por exemplo,
A cor do hiperlink, das citações, não são da BNT. Então eu tive que mudar. Então tem essa parte aqui que eu estou configurando a cor do hiperlink. Vou ter que puxar muito mais pacotes para a indentação ficar certa e etc, né? Então aqui a gente tem pacotes, muitos pacotes. Aqui a gente, por exemplo, coloca uma citação que ela é extensa com mais de 3 linhas. Então, você tem uma citação com mais de 3 linhas, lá dentro da BNT ela diz que você tem que ter uma citação com um espaçamento meio esquisito. Ela tem uma grande quantidade de espaço à esquerda, né? 4 centímetros da margem esquerda. O texto ele fica corrido, ele não tem um formato do texto comum, etc. Bom, isso está na documentação do ABNText. Eu trouxe para cá e coloquei no preâmbulo explicitamente para eu poder utilizar o comando citação no meio do documento. Esse pacote nomenclatura, por exemplo, para fazer lista de siglas, ele também não tem no pacote artigo, mas ele tem no ABNText já naturalmente. Eu tive que trazer para cá, colocar, especificar, por exemplo, um comando. Tudo isso fica no preâmbulo, tá? Beleza. Se a gente compilar aqui, né, a gente vai ver esse documento aqui. Então aqui tem nosso título, lista de figuras. Então aqui, por exemplo, a lista de nomenclaturas, ela está em ordem alfabética. A gente não colocou no documento em ordem alfabética. O comando para fazer, tem um comando para fazer isso, um pacote para fazer isso. Ele formata isso daqui bonitinho, tá? Então, um exemplo aí de você chamar coisas do seu preâmbulo, pacotes que te ajudam a fazer seu texto. Você não precisa ficar fazendo na mão. O caso também da gente ficar fazendo essas citações aqui, ó, tem muitas citações e elas estão todas em ordem alfabética, né? Que no caso começou com um numeral e você vê A, B, C, beleza? E a gente não teve que colocar a mão aí. O LaTeX lidou com isso pra gente. A gente vai aprender a fazer isso, tá bom? Essas referências, mostrar o hiperlink para a página, nada. A gente não precisou fazer nada. Um pacote fez isso pra gente. Por quê? De novo, o poder de você ter 60 anos de uma linguagem sendo utilizada por toda uma comunidade. E essa utilização em formas de pacotes sendo disponibilizadas para o resto da comunidade utilizar e incrementar. Então você imagina que um pacote geralmente tem anos de extensibilidade. Então é muito poderoso. Beleza. Aí depois de chamar todos os pacotes, etc., começa de fato o texto aqui no begin, onde teremos begin documents, beleza? Aqui tem o começo do documento e aqui vai começar, por exemplo, a página de título, é um ambiente. Tá? E aqui tem algumas especificações, igual HRULE é uma linha horizontal que é, no caso, vista aqui, ó. Tem essas linhas horizontais entre o título em negrito. Então, é esse comando aqui, HRULE, tá bom? Dá para você mudar o tamanho, pôr em negrito, né? O tamanho da fonte do título, colocar em itálico software, por exemplo, especificar o espaçamento entre o título e ali a parte de grupos, etc. É colocado aqui, tá? Bem legal. Então aqui começa o nosso documento, de fato começa a aparecer as coisas no documento, né? Não é o setup, não é a estrutura. Mais um exemplo, tá? O último exemplo nosso do meu relatório parcial, tá? Aqui eu utilizei, por exemplo, a classe ABNText. E a gente pode ver, vou te mostrar para vocês, que o nosso preâmbulo vai ficar muito menor, porque eu estou utilizando uma
a classe específica feita por ABNT, portanto, muitos da estrutura do documento já foi chamado dentro dessa classe. Tá? Então, eu só chamei alguns pacotes essenciais para eu mudar a fonte, não precisava. Tá? O Fontec, ele basicamente lê a codificação de acentos, etc. Mas dentro do ABNT já tem. É que eu fiz algumas outras modificações e tal, para ter certeza que essa fonte ficará com a codificação certa. Eu chamei esses outros pacotes também. Não precisava chamar o pacote de indentação, etc. Tá? Mas olha a quantidade, muito poucos pacotes que eu tive que chamar em relação ao outro texto, né? Porque eu utilizei a classe ABNT. Aqui já começa o documento em si. Tá? Por mais que aqui esteja dentro do preâmbulo, né? Aqui começa de fato o documento. Tá? Então, muito menos comandos e pacotes que eu tive que utilizar. Aqui, de novo, esse daqui tem uma cara bem ABNT mesmo, né? No caso, essas normas são muito importantes no Brasil, mas se você sair daqui não é tão importante assim, não. Tá? O sumário tem essa carona, que nas referências é um pouquinho diferente, tá? Do que a gente tinha visto. As citações são dessa maneira aqui, né? Nome em maiúsculo, vírgula, ano. Tudo isso é feito pela classe BNT. Aqui uma citação que eu tinha falado, né? Aquele ambiente de citação que eu tive que chamar no preâmbulo, no outro, definir no preâmbulo, no outro documento, que eu não tive que definir. Eu já usei ele aqui, ó, fica com esse espaçamento diferente. Eu não sei nada disso, tá? Eu não sei essas normas da BNT, de falar a verdade. Eu sei, assim, que tem uma demarcação diferente para citações corridas de 4 linhas, mas eu não fico decorando que é 4 centímetros, tem que ser texto corrido. Não sei. Eu chamo o comando e eu confio que o pacote, né, tá dentro dessas especificações aqui. Foi na tese de doutorado que os caras lá da BNT, da Universidade de Brasília, fizeram. E é um trabalho de 5, 6 anos, é muito tempo, né? Então, muito legal. O pacote foi mantido até 2018 e ainda alterações são feitas pela comunidade. Muito bom. Então, é isso, tá? Essa é a nossa primeira aula. Estudem o primeiro material, que ele é interessante para você entender mais sobre como os comandos se comportam, como que você faz a composição de comandos, as diferenças entre variáveis globais e locais. Eu vou fazer mais alguns vídeos, talvez, suporte para isso, para ir para a parte mais específica, né? Assim, mais prática. Lá na primeira aula, no documento, vai ter se você lá bem no final, na parte de secção de preâmbulo, vai ter partes do texto que serão quase os exercícios que vocês terão que fazer. Vocês terão que fazer pequenas modificações sobre o que já está lá e basicamente estudem aquele material, tá? Ele tem uma parte prática muito boa e você vai começar a entender a estrutura de um comando. Muito importante. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, mandei um e-mail lá para mim.